Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia, comparando os valores da média, da mediana e da moda, da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa. Obtém-se. Bem, nós temos que verificar uma relação de valor entre média, mediana e moda. Para isso, vamos, num primeiro momento, procurar calcular essa média. Depois verificar qual é o valor da moda e, em seguida, da mediana. Muito bem, então, podemos criar aqui uma tabela que pode nos auxiliar nesse cálculo. Nessa tabela, vamos levar em conta, então, aqui o que está sendo solicitado, ou seja, a média de viagens, depois a moda e depois a mediana. Vamos fazer assim, vamos colocar aqui x ou xi, se você preferir, como sendo dado pelas quantidades de viagens. Vamos chamar de FA, ou seja, frequência absoluta, a quantidade dessas viagens realizadas, a frequência absoluta acumulada, que vai nos ajudar, vai nos servir para determinar a mediana, e depois, para calcular a média, nós vamos multiplicar a quantidade de viagens, que chamamos de xi, pela frequência, ou seja, a quantidade de motoristas. O nosso FA é essa quantidade de motoristas. Então vamos colocar aqui só o FA. E vamos estabelecer então que existem quantidades com o número 1, que estamos extraindo do eixo vertical, o número 2, que está aqui, o 3, o 4, o 5 não tem viagens, o 6, que é a quantidade para essas viagens, e o 7 também é uma quantidade. Bem, das frequências acumuladas, então nós vamos ver as que serão representadas pelas quantidades de motoristas, ou a quantidade de motoristas. Para uma viagem, nós temos 10 motoristas. Para duas viagens, nós temos 10 também. Para 3 viagens, são 55 motoristas. Então, 55 vai ser destacado aqui. Para 4 viagens, nós temos 25 motoristas. 25 também destacado. Para 6 viagens, nós temos estabelecido 50 motoristas. E, finalmente, aqui, para 7 viagens, nós novamente temos 10 motoristas. Vamos estabelecer esses 10. Se fizermos a soma dos elementos da frequência absoluta, vamos ver que o total é 10, 20, 75, 100, 150, 160 desses motoristas. Na frequência acumulada, nós vamos fazer assim. Na primeira linha você tem 10 da frequência absoluta. Na segunda linha você vai ter 10 mais os 10 anteriores, que vai gerar 20. Na terceira linha está acumulando, nós estamos acumulando os valores linha por linha. Então nós temos um total de 20 mais 55 vai gerar 75. 75 mais 25 gera o 100. Esse é o sentido da frequência acumulada. Você vai somando as frequências que estão ocorrendo linha por linha. Nós temos 100 já acumulado, mais 50, 150, e 150 mais o 10, 160. Lembrando que essa frequência acumulada vai nos auxiliar no cálculo da mediana. Bem, agora é só nós multiplicarmos a frequência absoluta, ou seja, essa coluna aqui, que é a segunda, vezes o valor que nós temos estabelecido para as quantidades de viagens, que chamamos de xi. Ou seja, só nós fazermos assim. Então nós temos 1 que multiplica 10, gerando 10. 2 que multiplica 10, gerando 20. 3 que multiplica 55, que gera 165. 4 que multiplica 25, que gera 100. 6 que multiplica 50, que gera 300.
E 7 vezes o 10, que gera 70. Se somarmos todos estes valores aqui, nós vamos ter 10, 30, mais 165, vamos ter 195, mais 100, 295, mais 300, nós vamos ter 595, mais 70, 665. Muito bem, então agora vamos buscar os valores que são necessários para estabelecer a relação entre média, mediana e moda, ou moda, mediana e média, enfim, na ordem que você preferir, mas que aqui nas alternativas existe uma ordem, do menor para o maior. Bom, para calcular a média, que vamos chamar de x barra, ou ME, se você preferir, ME de média. Então, para este cálculo, nós vamos utilizar o 665, então 665, dividido pelo 160. Então, a média calcula-se como? Nós temos aqui o total de motoristas e viagens. Vejam que XI vezes FA é o total de motoristas e viagens, a quantidade de motoristas pelas suas viagens. E nós queremos a média de tudo isso. Então, nós temos o 665. Para ter a média, basta dividir pela quantidade total de motoristas nesta questão, ou seja, os 160, que é o que nós já estabelecemos. Ao se fazer tal divisão, nós vamos ter então a média, que vai ser igual a 665 dividido por 160, que vai gerar o total de 4,15625 viagens. Então, essa é a média que nós buscávamos. Agora nós vamos em busca da moda. A moda, para quem não lembra mais, é o valor que mais se repete em uma distribuição. Aqui, como nós estamos avaliando as quantidades de viagens, o que mais se repete é onde nós temos a maior frequência. E a maior frequência está aqui, para 55 motoristas. Logo, podemos dizer que a moda, que vamos chamar de MO, é dado pelo número 3, justamente onde ocorre a maior quantidade de motoristas. Então, 3 é a moda que conseguimos determinar. Já a mediana é o termo central ou a média aritmética dos termos centrais, caso a distribuição tenha uma quantidade de números que seja par, que é o caso. 160 é par. Se nós pegarmos os dois termos centrais, vamos ver que 160 dividido por 2 vai nos dar 80. Isso significa que aqui a quantidade de número ou o valor que está na posição 80 mais a posição 81 são os valores que estão no meio de toda essa distribuição. Na prática é assim. Vamos pegar aqui o número 1. Quantidade de viagens, 1. Então nós temos 1 aparecendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou seja, 1 aparece aqui 10 vezes. Em seguida, nós vamos ter o número 2, que também aparece 10 vezes nessa distribuição. 20 posições no total. 10 mais 10, 20. Em seguida, nós vamos ter o número 3, que vai aparecer, de acordo com a distribuição, 55 vezes, pois tem 55 motoristas. Então, aqui o 3 tem 55. Já na sequência, nós vamos ter o número 4, que vai aparecer nessa distribuição 25 vezes. Então, aqui nós temos 25. E aí já está bom, né? Como nós queremos na posição 80, notem que nos dois primeiros números nós já temos 20, ou seja, 10 mais 10, 20. E se nós considerarmos o próximo, nós vamos ter 20 mais os 55, ou seja, 75 números. E aí, se nós continuarmos estabelecendo, vejam só, nós precisamos da posição 80. Então, nós temos aqui a posição 76, 77, 78, 79, 80 e 81. Ou seja, aqui nós temos os 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. E são 25 que estão aqui na posição do 4. Então, o 4 aparece aqui e em todas as outras posições já destacadas. Isso significa o quê? Que o número 4 aparece na posição 80 e 81. Então, a mediana é calculada deste jeito. Vamos chamar a mediana de MD. Como sendo 4 mais o 4 sobre 2. A média aritmética entre esses valores. 4 mais 4 é 8, dividido por 2,
que é o próprio número 4. Então, a mediana aqui, calculada, vai ser 4. Ora, agora nós temos como estabelecer o vínculo de valor existente entre média, mediana e moda. Então, colocando em ordem crescente, a moda é a menorzinha delas. Então, 3, que já foi calculada. Então, a moda é menor que a mediana, que é 4, também já calculada. Que é menor que 4,16 aproximadamente, que é a média, 4,16. Então, nós temos já a ordem estabelecida. Podemos dizer, então, que pela ordem nós temos moda, que é menor que a mediana, que é menor que a média. Logo, se fizermos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item E se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com essa resposta, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se conhecerem alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, fiquem à vontade para compartilhar. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima! Tchau!